Israel rejeita a chance de cessar fogo completo em Gaza sem a destruição do Hamas. Américo Martins, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse agora há pouco que as condições para Israel concordar com o cessar-fogo não mudaram. Continuam sendo a destruição total do Hamas. Isso foi interpretado como uma negativa com relação a uma proposta de paz feita pelo governo americano. A gente vai contar tudo isso daqui a pouquinho aqui na CNN. A partir de agora, na CNN. E abrimos essa edição dos Agora CNN com a informação de que Israel rejeitou o plano de cessar fogo completo em Gaza, proposto pelos Estados Unidos. Qual é a condição imposta por Israel? O Hamas tem que ser destruído. É uma posição do premier Benjamin Netanyahu. Américo Martins vai então trazer agora os detalhes para a gente. Américo, bom dia para você. Antes de mais nada, conte para a gente qual era a proposta dos Estados Unidos com relação a essa trégua no conflito em Gaza e o que o premier Benjamin Netanyahu quer dizer com destruição completa do Hamas. Bom dia de novo, Carol, e a todos que nos acompanham aqui. Esse plano de paz do presidente Joe Biden envolvia 3 fases diferentes. Em primeiro lugar, seria uma retirada das tropas israelenses de áreas onde ainda existe população civil em Gaza. E também entraria muito mais ajuda humanitária no território palestino. O segundo ponto, que seria mais para frente, envolveria a troca dos reféns que ainda estão nas mãos do Hamas, o que claramente é um crime de guerra, por prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses. Neste ponto, o presidente Joe Biden chegou a falar num cessar-fogo, uma cessação das hostilidades em definitivo. E, por fim, haveria a libertação iriam liberar, inclusive, alguns reféns que estão mortos dentro da faixa de Gaza. A inteligência israelense sabe dessa situação, mas, obviamente, quer recuperar esses corpos também. E aí daria-se início a uma discussão sobre a reconstrução da faixa de Gaza. Hoje pela manhã, no X, o antigo Twitter, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou bastante clara a posição do governo israelense, dizendo que essa posição basicamente não mudou. Continua sendo uma posição para ter qualquer tipo de cessar-fogo na faixa de Gaza. O governo israelense faz 3 exigências. A primeira é a destruição total militar e das capacidades de governo do Hamas e também que Gaza nunca mais represente um risco para a segurança israelense. Não existe essa possibilidade na avaliação do governo israelense com a existência do Hamas. Como esse segundo ponto do presidente Joe Biden, o segundo ponto na fase de negociações, ele falou num cessar-fogo das hostilidades, o primeiro-ministro deixou claro que a posição do governo não mudou, que ele continua exigindo aí a destruição do Hamas para que a guerra de fato acabe, porque a continuação do Hamas representa um risco praticamente existencial ao governo e ao Estado de Israel. Carol. Américo, em que medida a rejeição desse acordo proposto pelos Estados Unidos pode levar à iminência da incursão terrestre na cidade de Rafah, em Gaza? Uma das intenções do governo americano era justamente impedir essas ações militares, porque o primeiro ponto da proposta era a saída das tropas israelenses dessas áreas onde ainda existe a população civil, com a entrada de muito mais ajuda humanitária. Então a intenção americana era fazer com que os israelenses não fizessem a incursão em Rafah. Só que, com essa declaração do primeiro-ministro, ele deixa claro que os objetivos militares continuam os mesmos. E existem ainda 4 batalhões militares operando dentro de Rafah, batalhões do Hamas, que tiveram a capacidade, por exemplo, de lançar no final de semana passado mísseis contra a principal cidade de Israel, que é Tel Aviv. Então eles ainda têm capacidade militar. E por isso o primeiro-ministro diz que a ação tem que ser feita no chão, em terra, porque senão não vão conseguir destruir esses batalhões que ficam inclusive muito próximo dos civis, lá na faixa de Gaza, na cidade de Rafah, que fica no extremo sul do território. Carol. Daqui a pouco o Américo Martins vai trazer para a gente a repercussão internacional a partir dessa rejeição do acordo proposto pelos Estados Unidos. Então até já, Américo, trazendo para a gente mais destaques internacionais também durante essa edição do Agora CNN.